pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos declarar: reina em mim, Senhor, reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluias, glória a Deus. Te exaltamos, Senhor. Tu és grande, Deus. Aleluias. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Nós te louvamos. Como é bom estar em tua presença, papai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Declare isso. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Deus Santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Erga sua voz e vamos declarar: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos todos juntos cantar mais uma vez isso. Queremos o teu nome engrandecer. Ergue as suas mãos e declare isso. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Irmãos, para até responder já de cara uma pergunta da enquete, que foi feita citando o capítulo 7 e o verso 2, a pergunta, traduzindo ela, lá pela enquete, ela diz assim: como manter e como usar no dia a dia os mandamentos, a expressão, o ensino, o conhecimento, como cultivar? Eu vou trazer uma resposta que está totalmente fundamentada na própria palavra. Então, se nós formos para o verso 20 do capítulo 6, a maneira de nós cultivarmos tudo aquilo que a palavra tem nos ensinado acerca de sabedoria, acerca de conhecimento, olha o que diz no verso 20 do capítulo 6. Obedeça aos mandamentos de seu pai, não abandone o ensino de sua mãe, amarre-o sempre junto ao coração e ate-os ao redor do pescoço. Então, os verbos que definem e que dão uma direção nesse sentido é: obedeça, abandone,
não abandone, amarre-o e ate-o ao redor do seu pescoço. O que ele complementa na sequência, tudo vai convergir, mas se trata de simbolismos. Como, por exemplo, amarre-o ao pescoço é uma forma de você ter a honra da sabedoria a partir do seu comportamento. Então, por isso ele fala, ensine, amarre esse ensino, ata-o ao teu pescoço, para que você tenha honra diante dos homens, à medida em que você caminha segundo esses ensinos. Agora vejam, hoje em dia nós temos tido um forte assédio, em especial a alguns pregadores, que eles têm um afã, um desejo, uma motivação, quem sabe até legítima, mas ela por vezes faz com que os indivíduos variem em compreensão, que é uma sede por trazer uma revelação nova, algo que ateste aquilo que eles têm por meu ministério, sabe, um afã, um desejo incontido de validar sua autoria, um amor pela sua própria trajetória. Então eles tentam enfeitar, ensaiar, trazer algo que seja místico, algo que seja encantável, algo que seja mágico. Irmão, sinceramente, não tem. A palavra é muito objetiva quanto a isso. O tripé da igreja está baseado em oração, adoração e palavra. Não tem mais o que se inventar a partir disso. É claro que o Senhor, na sua infinita graça, misericórdia, na sua multiforme graça, Ele acrescenta muitas e muitas coisas que dão alegria nessa servidão e nessa trajetória, que pode ser aparentemente parada, pacata, mas debaixo da graça, tem muita coisa maravilhosa para se viver. Porém, os comportamentos, eles estão no entorno de você lutar, de você guardar, de você buscar a compreensão, retê-la, entendê-la e aplicá-la na mesma medida em que ensina. É viver. É viver, e o texto é muito claro quanto aos verbos que definem esse padrão comportamental. O negócio é que aos olhos de alguns que possam estar buscando uma experiência em meio à igreja, isso pode parecer um pouco sem sal, mas esses são os pilares de base. A palavra. Uma vez que você entende a palavra, que você ora pela palavra, ainda que para o seu benefício, mediante a compreensão da palavra, e que você adora o nome do Senhor, as coisas acontecem. Olha o que Paulo fala, olha, um planta, o outro rega, mas o crescimento, e a graça está no crescimento. Tudo aquilo que você produz, que você vive, que você faz, a partir da compreensão, a partir de uma tomada, de um domínio, de uma busca, de um empenho, pelo conhecimento, pela obediência, por essa palavra, não abandonando o caminho do bem, mas sim o caminho do mal, vai frutificar, vai florescer, você vai dar certo. Vai haver graça a partir disso. Então é importante que você tenha como uma proposta de mantimento, de sustentação diária desses ensinos, a busca constante, a compreensão correta e a aplicação e na sequência o ensino. Amém? Essa é uma resposta direta ao que foi posto ali na enquete. Eu quero trazer um contexto aqui acerca da nossa nação, da nação brasileira. Nós, enquanto povo, como que nós fomos formados, sobre quais bases nós edificamos muitas das nossas compreensões, ou nós vivemos muitos dos nossos desafios, mas eu vou ler alguns versos do texto, até num ponto oportuno aqui, encontrar um local para falar acerca trazer alguns dados históricos acerca do Brasil e de tudo aquilo que nos ronda nesse sentido de imoralidade, sexualidade, para a gente escalonar dentro de uma compreensão, até chegar nos nossos dias. Na sequência aqui no verso, ainda no capítulo 6, mas no verso 22, ele fala, quando você andar, eles o guiarão. Quando você dormir, o estarão protegendo. E quando acordar, falarão com você. Quem? O ensino, a compreensão,
a sabedoria diária, ela está nessas 3 fases que envolvem o nosso dia: andar, dormir e acordar. Ou seja, em todo tempo. Em todo tempo, aquele que busca a sabedoria, que amarra ela no seu coração, que coloca ela como um colar no seu pescoço, que entrelaça, que se veste de todo o conhecimento de Deus na medida em que se dispõe a conhecer, esse indivíduo, ele tem um guia para andar, ele tem uma proteção no dormir, e ele ouve o Senhor assim que acorda. Ele tem a direção oportuna, mas para isso é preciso que você se empenhe pela palavra no sentido de buscar, de ler, de conhecer, e no exercício da espiritualidade que você esteja sensível àquilo que o Senhor vai soprar. O que acontece é que muitas vezes nós somos levados por uma naturalidade, sabe, por um excesso de questões naturais, que isso nos distanciam de uma realidade espiritual, e pior do que isso, não só nos distancia, ela começa a nos fazer questionar. Então a estrutura da nossa alma, que é formada a partir dos nossos sentimentos, desejos, emoções, que ela é realidade, ela é resultado daquilo que com os meus olhos eu vejo, contemplo, idealizo e quero para mim. Essa estrutura almática do ser que divide o eu interior entre alma e espírito, aqui há um tapar da visão espiritual, uma vez que eu me alimento mais de questões da carne. Aqui há um desvirtuamento, aqui eu não tenho como, essa última parte aqui, acordar falarão contigo. O Senhor não fala comigo, ou eu não tenho ouvido a voz do Senhor. Quem sabe você está num excesso, numa alimentação constante de coisas que satisfazem o eu, e aquilo que é do Espírito se torna inaudível para você, o que não quer dizer que ele não tenha falado. Tá? Então, se empenhar por essa compreensão, por essa sabedoria, é um pilar de base para que eu tenha não só a compreensão, mas para que eu me exercite em fé. E uma vez que eu me exercito em fé, eu creio e recebo daquilo que ele já tem dispensado constantemente. Mais do que receber e tomar posse, é discernir o que tem sido posto sobre mim, de forma com que eu dê a vazão correta. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Verso 22, ele faz um comentário: pois o mandamento, ele é lâmpada, a instrução, ela é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Tem 3 pontos aqui de separação muito oportuna. O mandamento, que faz um apontamento, uma alusão à lei, ela fala, o mandamento é a lâmpada. Mas vejam que a lâmpada, embora ela seja um instrumento de luz, se não houver a condução da eletricidade para que nela acenda algo, ela é um mero objeto. Então a lei ou a palavra de Deus, ela pode vir a ser somente um instrumento que, embora seja para a luz, não sirva para nada, se porventura eu na sequência não me utilizar da instrução, porque o texto vai falar aqui, a instrução, que é uma radiação eletromagnética, ela sim é luz. Então, ler o texto, se relacionar com o mandamento, é tomar para si uma lâmpada. Agora, a luz acesa, ela está diretamente relacionada à instrução, o compreender, o se relacionar até que o Espírito comunique, de forma com que o texto como um todo faça um sentido prático, vívido para mim. É constante. É por isso que nós precisamos, como diz lá no verso 20, obedecer, não abandonar, amarrar e seguir nessa sequência. E ele fala ainda mais no verso 23, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Muitos tomam esse instrumento, muitos buscam da instrução na sequência, e tem a lâmpada e tem a luz cumprindo o seu propósito, mas não obedecem à advertência. Então, se não obedecem à advertência, eles não estão caminhando no caminho que segue para a verdade, para a vida. Existem muitos caminhos, ou seja, existem muitas possibilidades de caminhada, mas a que dá
um sentido, um destino, até a vida, até a salvação, é esse caminho que conduz à vida, pautado na lâmpada e na luz, a instrução e o mandamento aplicado, inclusive no sentido de receber os açoites, quando esses nos são necessários, tá? Eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de apologia a um domínio a partir de escravização, a partir de algum tipo de manipulação, não estou falando disso. Eu estou falando acerca da palavra e tudo aquilo que ela tem para nós, tá? Com os seus benefícios, mas também com tudo aquilo que por vezes é representado para nós como um malefício, mas é justamente a disciplina que nos conduz a um caminho de vida. É sair da condição de meros espectadores e entrar em uma condição de quem é participante, literalmente enxertado na videira verdadeira, a partir do modo, da maneira como se caminha. Então, tendo feito essas 3 separações do verso 23, olha no 24. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza e nem se deixe seduzir por seus olhares. Irmãos, embora ele cite sempre a mulher, a leviandade a partir da figura da mulher, assim como ele faz uma analogia da sabedoria como sendo uma dama, aqui também a leviandade, a imoralidade, embora esteja personificada na mulher, o apontamento é para a conduta imoral. Não é para as mulheres ou contra as mulheres, porque a manifestação da imoralidade, ela alcança tanto mulheres quanto homens. E na verdade, em especial, os homens, que naturalmente são inclinados a todo tipo de disposição sexual a partir de quase nada. Tá? Por muito pouco um homem é estimulado sexualmente, então isso naturalmente o torna inclinado. Então, eu só estou fazendo esse comentário, esse parênteses, porque alguns ainda insistem em dizer a Bíblia é machista, Deus é machista, os crentes são machistas, pastor é machista, evangélico, e não é isso. O texto é muito claro em trazer uma exposição da imoralidade, e o afeto da imoralidade contra aqueles que com ela se misturam, ela não faz acepção de gênero. É para todos, é contra todos e traz sobre todos que com ela se envolvem o seu malefício. Está entendido isso aqui, né? Amém. Então, glória a Deus por isso. Aí ele fala, ó, não cobice em seu coração a sua beleza e nem se deixe seduzir por seus olhares. A primeira coisa que nós precisamos entender é, fala-se da imoralidade. Tá, então o que é moral? Uma definição rápida, breve, de Google, é um conjunto de normas e princípios que orientam o comportamento humano em sociedade, com o objetivo de promover o bem-estar coletivo e a justiça. Tá? Então isso está associado a um conjunto de princípios e valores, e esse por sua vez é estudado pela ética, mas eles são construídos, arquitetados, definidos, redigidos, para que um homem se torne um homem moral, uma mulher com moral, a partir desse conjunto de fundamentos. Mas o problema é que isso pode ser relativizado, ou esse conceito daquilo que é moral, ele pode estar associado à interpretação de cada indivíduo, ou segundo a interpretação de um determinado grupo. E é aqui que a coisa começa a ficar um pouco complexa, porque quando se fala da moral segundo a interpretação de algum grupo, esse grupo pode ser enviesado e ideologizado. Então, antes de fazer qualquer explanação além, é importante nós entendermos que a moralidade, para nós, ela é pautada nos valores bíblicos. Ela é o nosso manual de ética. E a partir desse manual de ética, nós aplicamos as vivências que convergem
com uma proposta de moralidade proposta, sugerida, ou melhor, determinada pelo texto bíblico. Então, ela é o nosso manual, o nosso fundamento. Então, partindo desse princípio bíblico, daquilo que define o que é adultério, aquilo que é moralidade, aquilo que são esse conjunto de normas que nos balizam, que nos cercam, vejam bem, aí eu quero fazer uma menção aqui a um livro, Aconselhamento ao Compulsivo Sexual. O escritor é Paulo Adriano Muniz, e o capítulo 5, que começa na página 113, é o que eu me utilizei para extrair alguns dados. Ele faz referência a outros 2 livros, e tem ali algumas transliterações, ipsis literis, conforme está lá, mas de modo geral eu quero trazer a interpretação com base na minha leitura do texto dessa fração do livro em específico. Vejam que aqui nós temos um conceito de moralidade. Na contrapartida, a imoralidade, ela é todo comportamento que se opõe ao conjunto de normas que definem aquilo que para nós é imoralidade. Só que há um adendo, é aquilo que nós vamos tratar segundo o texto. A imoralidade no campo sexual. Sobre quais bases nós estamos naquilo que se diz respeito à formação do povo brasileiro. Assim que o Brasil foi descoberto, que chegaram as caravelas, que os patrícios começaram a fazer o seu domínio sobre os povos, a primeira coisa que eles encontram, além de inúmeras riquezas naturais, são índias nuas. E em função do seu desejo incontido, aflorado até pelo período de abstinência, em que eles navegaram naqueles mares somente na companhia de homens, esses homens descem dali e tomam essas índias para saciar todo tipo de desejo e imoralidade que estava no seu coração e aflorado na sua pele, no vigor da sua pele. Então eles começam ali uma onda de estupro, de violência. Por consequência disso, contra as índias, eles começam a gerar filhos, e aqui há uma cultura de bastardia sendo instaurada. Tudo isso, irmãos, é definido por uma mulher chamada Mary Del Priore. Ela fala sobre histórias íntimas do Brasil, é um livro dela. Ela é historiadora, professora e pós-doutorado no assunto. Tá? Então isso tem uma base histórica. Ela vai falar detalhadamente nesse livro acerca de todo tipo de mal que esses patrícios fizeram contra essas índias. Olha só. Abre parênteses, um comentário do livro. Foi num cenário de adultério, fornicação, destruição familiar, que os primeiros brasileiros, resultado deste encontro, foram gerados. Começava o estigma do filho bastardo. Só que o problema é que o que acompanhava isso eram as ridicularizações verbais. Então vejam que o ato sexual ilícito, ele não está só formado pela união dos corpos. Não está só formado pelo ato sexual em si. Ele está formado por uma cultura de ridicularização a uma etnia que eles consideravam inferior por conta da sua capacidade de subjugá-los. Então aqui nós temos os filhos por bastardia, mas nós também temos a ridicularização do próximo, os preconceitos, os racismos, toda a expressão daquilo que traz um demérito contra outrem, a partir daquilo que o indivíduo se julga ser. Olha só, uma formação de conceitos e de valores deturpados segundo o comportamento de homens perversos está sendo formado nesse coletivo aqui. Então, o conceito de valores dessa nova terra que está surgindo aqui, ela está totalmente baseado na perversidade. Então todos aqueles que nascem recebem uma instrução que ela não converge nem comunica com as verdades bíblicas. Em especial tendo em vista 1500, foi o século XV ali, a descoberta do Brasil, a reforma protestante por sua vez, século XVI, ou seja, 100 anos depois, lá em 1600, que começa essa avalanche a partir das verdades da palavra. Então era um povo levado pelas vontades das suas próprias entranhas. Para um agravamento disso daqui,
vem, por sua vez, as mulheres negras, porque nesse domínio existe muita matança, há também uma cultura de assassinato. Então eles trazem do Oriente as mulheres e os homens negros para escravizá-los. E esses também, essas por sua vez, em especial as mulheres, são violentadas aqui nesse contexto. Mas olha só, enquanto as índias ocupavam um lugar na floresta, na mata, junto com os nativos, as mulheres escravas estavam dentro das casas com as suas senhoras. Dentro desse contexto todo de frustração, de importunação, de estupro, nessa nova terra que se inicia, todos esses povos se viam, se cruzavam. Então, na mesma medida e proporção que as índias eram violentadas, as escravas eram violentadas, mas as senhoras desses senhores devassos estavam em suas casas, protegidas em seus palácios ou nas suas casas pré-fabricadas, mas elas também eram vítimas de tal violência. Embora as mulheres tidas como as mulheres brancas, elas eram cortejadas, elas eram bem cantadas. Por quê? Porque elas eram uma moeda de troca financeira. Os casamentos eram arranjados, mas elas ainda assim eram bem vistas por palavras a partir dos olhos da sociedade. Quando, uma vez que elas eram tomadas em casamento, elas eram obrigadas a se vestir de preto. Elas tinham a finalidade apenas de dar filhos. A partir disso, elas se tornavam mulheres amarguradas, e quem estava nas suas casas para servi-las eram as escravas, que também eram importunadas e estupradas. Essa realidade estava truncada aqui, ó. É uma realidade que em todo o tempo feria tanto um quanto o outro. E nessa proposta, ó, daqui que surge o termo fora de casa, sexo fora de casa. Por quê? Porque esses homens que se casavam com essas mulheres com quem eles só queriam procriar, eles iam se lambuzar em todo tipo de comportamento sexual com as de fora. Então, olha o problema maior. Com o endosso da igreja, com catequização da igreja a partir dos jesuítas, as mulheres brancas eram as que tinham acesso à igreja, era o único lugar para onde elas saíam de casa. Era o único lugar que elas eram levadas para um passeio. E quando chegavam lá, elas recebiam a instrução dos padres, que por consequência da própria instrução católica romana, dos textos, dizia que a mulher tinha o objetivo de procriar. Então essa mulher que só saía de casa para ir à missa, quando ela voltava para se deitar com o seu senhor, ela colocava uma camisola, e para ter um ato sexual com ele, tinha só um furo na camisola, ela não podia expor o corpo. Porque tudo aquilo que destacava o prazer sexual era tido como pecado. Então os livros, as paredes, eram por vezes pintadas com demônios recebendo a alma daqueles que praticavam o sexo de qualquer forma, o sexo por prazer. Então a igreja construía, formava essa compreensão no propósito de dominar, de cultivar essa classe. Os senhores, que eram os donos, que eram os barões da época, eles continuavam a sua vida promíscua fora. Aí formava-se aqui as ideias que nós temos, como por exemplo, sexo bom é o sexo fora de casa, e os garanhões, aqueles que pegavam muitas mulheres. À medida em que o Brasil vai crescendo, esses garanhões, eles começam a tomar fama, meus amigos. E aqueles que por sua vez eram fiéis às suas esposas, eram ridicularizados por esses grupos. Então naturalmente eles não tinham uma forma de entrar, eles eram isolados. Pelo quê? Pela sua forma de se portar, com ética, moral e respeito, com relação à imagem e à figura da mulher. Mas diante daqueles que eram os barões, que eram os que mandavam, eles eram todo o tempo ridicularizados. A mulher escrava era, como eu falei, igualmente violentada dentro de casa, mas ela tinha que servir essas senhoras que viviam a humilhação de seus maridos e que por consequência replicavam essas humilhações contra as escravas. Vejam que a proposta da imoralidade sexual, ela saiu de um conjunto de regras para um grupo de alunos, e dentro do risco da história, ela toma proporções
que são, de forma matemática, impossíveis de nós finalizarmos essa equação ou darmos uma solução para ela. Porque isso tudo estava misturado e era crescente. Entre os séculos 16 e 18, e houve uma expansão, não só do país, não só um crescimento populacional, mas houve também uma desordem, agora em um outro sentido. Os bandeirantes, que eram umas excursões que iam para se afundar nas terras brasileiras e descobrir cada vez mais, por exemplo, umas excursões significativas dos bandeirantes foram até o Paraná, desbravaram, desceram mais ao sul, subiram até o Mato Grosso. Haviam ali alguns homens que foram expoentes, como na condição de bandeirantes, só que esses homens, eles não iam só para extrair a riqueza da terra, só para adquirir nova posse, só para estabelecer novos marcos. Alguns padres chegam a relatar que alguns bandeirantes paulistas que subiram até o Paraná, quando chegavam naquela cidade, eles tomavam as mulheres bonitas, não se importando se elas eram pagãs, batizadas, se elas eram inseridas em alguma sociedade, se tinha marido, nada. Eles assassinavam os maridos, tomavam as mulheres para si, entravam naquilo que eles chamam de cubículos e passavam toda a noite tendo relação sexual com elas. Olha a desordem que está contida. Então esses homens que vêm para desbravar uma terra, passar algum tempo, eles assassinam, eles estupram, eles geram filhos e vão embora. Aqui está uma cultura facciosa, criminosa, debaixo de grandes e perversos comportamentos que feriram de forma direta famílias. Aqui rixas entre famílias nasceram. Problemas entre povos nasceram. Não sei se vocês já viveram isso, mas sabe quando você vai para um determinado estado, e aí você percebe que existe uma diferença entre, você é de Rondônia, né? Sou do Mato Grosso. Isso é muito latente nesse caso, entre Goiânia e Brasília. Os goianos e os moradores de Brasília, nas baladas, eles têm uma forte inclinação para começar rixas, problemas e discussões a partir do fato de um ser de um estado, outro de outro. Há uma diferença. Só que por vezes nós encaramos isso como uma mera molecagem, mas muito desse distanciamento, muitas dessas diferenciações, elas estão diretamente ligadas àquilo que nos define a partir dos anais da história, do nosso enraizamento, da nossa construção enquanto povo, da nossa definição, do nosso conjunto de valores, aquilo que nos formou enquanto brasileiros. Olha só, no século XIX, e eu vou parar aqui nesse comentário num contexto histórico, no século XIX, ele considera, à luz do livro, que foi o ápice, que foi quando a imoralidade sexual ela ganhou o seu maior destaque, ela se tornou a estrela desse século. Sabe como? Quando as senhoras, a começar pela mulher de Dom João VI, que morava em um palácio distante da do seu marido, e ela, como uma mulher devassa, inclinada para o sexo que era, ela começa a se relacionar com os generais, com os funcionários públicos e com todos aqueles que compunham a sua corte. E isso era relatado por padres, por pessoas que conviviam com ela. Ali começa o empoderamento da mulher, o empoderamento feminino como uma resposta a tudo aquilo que os homens da época fizeram com que elas passassem ao longo dos séculos da construção do Brasil. Essa resposta, ela vai, de uma forma embrionária, começar a gerar ali nas suas entranhas toda a diversidade de ideologia. Vou fechar esse parênteses aqui do século XIX, porque se nós tivermos tempo, nós vamos falar a respeito do movimento Woodstock, tudo aquilo que abrangeu e formou toda essa compreensão massiva dentro de um contexto ideológico que nós temos hoje. Mas o relato desse contexto é para dizer o seguinte, irmãos: sobre quais valores nós fomos formados enquanto povo. Provavelmente todo mundo em algum momento já ouviu falar ou já se sentiu seduzido pela cultura do Garanhão, que nasceu nesses formatos.
O garanhão, além de ser um homem pegador, ele também tinha uma característica que o validava como sendo o máximo disso daí. Ele não se permitia envolver-se emocionalmente com nenhuma mulher. Ou seja, ele exercia o domínio a partir do ato sexual, mas ele não tinha vínculo emocional com nenhuma delas. Tudo isso, de forma embrionária, está previsto pelos textos bíblicos. Então, quando aqui no verso 25 ele fala, ó, não cobice em seu coração a sua beleza, e nem se deixe seduzir por seus olhares, ele está falando, cuidado, que o problema não é essa mulher pela qual você está sendo seduzido, mas é o comportamento imoral que está nascendo em você, que pode destruir tudo aquilo que você idealiza construir, fazer e viver. Vivendo a Bíblia e salvando gerações. Esses homens não viveram a Bíblia e destruíram gerações. Para nós fica a responsabilidade de reconstruir os pilares de base. Então o que você faz, irmãos? Se defendendo, se protegendo, se blindando, se empenhando por essa palavra, adotando comportamentos de moralidade, zelando pela sua família, cuidando do seu coração, se preservando em olhares, diz respeito não só a você como indivíduo maravilhoso que você acha que é, mas é uma proteção para a sua família, para a sua geração e para todos aqueles que virão a partir das suas entranhas, seus filhos e todos os mais. É algo que pode impactar na história de gerações e gerações, da mesma forma que a falta desse zelo, dessa busca, desse empenho, ela pode te conduzir por caminhos que vão trazer grandes danos e dores. Então, olha no verso 26, ele fala assim, ó, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Então vejam que a mulher imoral, isso nós podemos observar à luz do século XIX, que a mulher quando adota esse comportamento em resposta à maldade do homem, ela vai disseminar isso de forma com que há uma distinção, irmãos, entre a prostituição, entre a prostituta profissional e a mulher adúltera. Na prostituição, essa mulher faz por dinheiro, em alguns casos, por necessidade. Então, nós ouvimos relatos, por exemplo, de mulheres que mais para o lado aqui da Amazônia, Bolívia, nesses cantos mais simples, se vendem por R$5. É comum ouvir isso, nos lugares mais extremos, isolados. Por quê? Porque os homens não se dispõem ao trabalho. Casam-se com as mulheres, geram filhos e as escravizam. E se ela quiser alguma coisa dentro de casa, ela que vai atrás de pagar. Então, como essas mulheres não têm a habilidade dos homens, por vezes não têm o recurso a ensino, elas vendem o próprio corpo. Então, essas vendem, conforme diz o texto, por um bocado de pão. E embora ele não esteja validando, ele está amenizando o peso contra a prostituta profissional. Agora, quando ele fala da adúltera, da mulher que se dispõe para isso deliberadamente, espera um pouquinho que eu... 20? Obrigado, vocês são demais. É um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Vidas, não é atrás de homens preciosos. Isso aqui, irmãos, comunica uma verdade um pouco frustrante, tá? Para os homens que acreditam que estão sendo seduzidos por palavras. Vidas envolve tudo aquilo pelo que você tem a responsabilidade de zelar. E não é porque você é o maravilhoso. O homem se inclina à sedução com muita facilidade. Tá? Então, a mulher que tem a arte de seduzir, a adúltera em especial, ela está atrás de toda a riqueza que envolve esse homem. E que não está somente associada a valores monetários, mas tudo aquilo que o indivíduo representa. Então, aquele que é surpreendido pela adúltera e se inclina em favor daquilo que ela propõe, esse homem perde tudo aquilo que ele tem. Ele traz mancha sobre as suas vestes brancas, uma analogia cristã aqui, evangélica. Olha só, Davi foi um exímio guerreiro,
um conquistador de terras. Olha algumas curiosidades sobre Davi. Vocês sabiam que Davi, ele tomou posse de todo o território que o Senhor disse para Moisés que era a terra prometida? Josué, embora um guerreiro valente que conquistou terras, ele não conquistou tudo aquilo que Deus tinha dito que era promessa para o povo de Israel. Mas Davi, um homem levantado por Deus, homem segundo o seu coração, na sua valentia, na sua condição de batalha, ele dominou tudo. A sua arca, embora fosse simples, ela foi a arca tida como aquela que ecoava a verdadeira adoração. Era mais simples na sua estrutura, mas era mais fervorosa. A partir de Davi, o louvor é inserido na arca. Mas acontece uma coisa, ele traz sobre si uma mancha, que nada tira isso da boca da própria igreja. Mas Davi adulterou e assassinou Urias. Sempre Davi é exaltado pelos seus feitos, é lembrado pelos seus escritos, é apontado pela sua valentia, mas ele também tem a sua imagem denegrida porque ele adulterou e matou o esposo. Adultério e assassinato. Então, quando fala a respeito da valia, do valor das vidas que a mulher adúltera está atrás, está falando de tudo aquilo que tende a enaltecer o homem, todo o comportamento moral desse homem, tudo aquilo que ele se empenhou para ser, para edificar, é manchado pelas intenções da mulher adúltera. Nesse caso, a imoralidade, que pode alcançar tanto um quanto o outro. Verso 27, ele fala assim, pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Isso aqui é tão pesado, irmãos, porque ele está falando acerca de homens e mulheres casados. O texto é muito específico. Ele começa a falar sobre esse fogo que irá queimar, esse mesmo fogo que arde dentro do indivíduo que para prostituição, para a imoralidade, para o adultério se inclina, é o mesmo fogo que vai consumir as suas vestes, que vai manchar as suas roupas, que simbolizam justamente a sua moral, o seu respeito, a sua honra. Ele tem isso manchado, mas olha a nova analogia que ele faz na sequência. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes que roubou. E embora isso lhe custe tudo o que está em casa. Ponto. Quando ele fala do ladrão, ele fala o seguinte, o ladrão às vezes rouba por comida. E se ele não for pego em ato, no ato, em flagrante delito, ele poderá ser livre. E pode até se enveredar a roubar mais uma vez. Não vou nem citar os nossos dias, tá? Mas nesse contexto, se ele não fosse pego ali, ele não precisaria restituir. A lei de Moisés, por sua vez, fala de devolver o dobro. Nós temos Zaqueu, que devolveu muito mais do que isso. Mas a lei não fala de 7 vezes. Ela não faz menção a essa restituição nesse número. O que o texto está dizendo é que ele pode vir até a ter que restituir algo que é impagável. Algo muito além do que a própria lei propõe. Pode custar tudo aquilo que ele tem, é o que ele diz na sequência do texto. Mas o homem que comete adultério, ele não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonhas, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não acalmarão. Vejam bem, o indivíduo que rouba e é pego roubando, segundo a lei, ele teria que restituir. Se ele pega um boi, ele tem que devolver 5. Aquele que ele roubou, mais 4. Se era uma cabra, a porção de 2. Ou seja, o que ele roubou e mais 2. Mas quem adultera, como é que ele vai restituir aquele que foi lesado?
a grande reflexão do texto é que isso é algo que não tem como devolver. Uma vez que pela imoralidade, pelo adultério, foi arrancada a dignidade de alguém, aquele ou aquela que provoca essa reação, essa situação, não tem como restituir o indivíduo lesado. Então este ou essa tem que lidar com o furor do marido, que segundo o verso 35 ele fala, não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão. Por conjectura, pode ser essa a motivação para Davi matar Urias depois de ter pego Batseba para si. Porque Urias também era um guerreiro. Urias também era um homem que batalhava e lutava as guerras de Davi. Mas Davi não quis dar a oportunidade nem sequer dele saber, para que ele não tivesse como enfrentar as injúrias do Urias. Então ele faz com que ele seja assassinado. Ele revela o caráter do homem quando se sente encurralado. Pela preservação da própria vida, ele está disposto a tirar do outro. Mas agora, aquele que tem senso, aquele que tem juízo, um mínimo que seja, embora ele se misture com isso, no tempo do susto, em tempo, quem sabe, oportuno, ele pode recuar. Mas, se pego em ato de adultério, ele terá que lidar com o furor do marido lesado. Olha a gravidade disso, irmãos, e não diz respeito tão somente a custar a vida. Porque quando se fala de alguém que morreu nisso daí, embora ele tenha um prejuízo de vida eterna, ele morreu, encerrou. Agora, quando no texto fala acerca de humilhação, olha só, na cultura dos romanos, quando um homem era pego em ato de adultério, sabe o que era feito com ele? Era pego um rabanete e posto no seu orifício. E ele tinha que sair andando com isso daí sem poder tirar, sem a liberdade de poder tirar. Se ele morrer, morria, se ele conseguisse expelir, expelia. Mas isso representava a vergonha que ele tinha que carregar pela forma com que ele tratou a mulher dele e a mulher alheia. Isso era uma cultura em meio aos romanos. Agora, nós não vamos ter como fechar. Eu vou fazer uma proposta daqui a pouco, mas eu quero finalizar essa parte aqui do 6, trazendo uma reflexão em Jesus. Olha só, irmãos, se tem algo que em Jesus acontece, são as expressões de misericórdia. É a sabedoria divina manifestando agora, não só a partir de um conjunto de leis e regras que vão balizar a caminhada do indivíduo. Em Jesus, a expressão de misericórdia, ela não só cura, ela não só liberta, mas ela sobretudo salva. A mulher pega em ato de adultério com um homem que fora protegido pelos demais naquele período, porque ela não adulterou sozinha, ela teve ali uma intervenção divina da parte de Jesus, que com toda a sabedoria e manifestação de poder, interviu na causa dela, embora não levantou nenhuma bandeira de revolução, ou nem mesmo uma espada para sair em defesa dela. Ele simplesmente diz para os homens, aquele que não tem pecado, que atire nela a primeira pedra. Com base em Jesus e a proposta de Cristo, em contraste com tudo aquilo que a lei nos orienta a não fazermos, a não realizarmos, a não vivermos, o conselho é, abandone isso agora em nome de Jesus, se essa for uma realidade de alguém. Não, eu não conheço ninguém, na nossa comunidade não tem isso, glória a Deus. Mas se você conhece alguém que está nessa realidade, oriente esse indivíduo, abandone isso agora no nome de Jesus e se arrependa. Se arrependa, porque na sequência da intervenção de Jesus, em benefício à mulher adúltera, pego em ato de adultério, ele falou, agora vai e não peques mais. A vergonha estava sobre ela, mas o arrependimento a salvou. Existe uma saída, existe uma solução, ela está em Jesus Cristo nosso Senhor. Em Tiago, no capítulo 5, vai falar que nós devemos pedir perdão a Deus para sermos perdoados e confessar os nossos pecados uns aos outros para que sejamos curados. Escolha alguém sério, se você tem dificuldade nessa área. Escolha alguém que possa te acompanhar, te ajudar. Compartilhe a sua dor e livre-se desse pecado em nome de Jesus. Isso pode lhe atribuir
manchas, vergonha, na mesma medida e em proporção em que isso te custa tudo aquilo que você tem. Não insista nem mais um telefonema ou mensagem nessa relação deturpada, desvirtuada, que ela vai te sujar. E ela pode te levar à morte. Amém, irmãos? Volto a dizer, esse é um tema muito delicado, o capítulo 7 inteiro fala acerca disso. Nós temos 8 minutos, eu quero entre oração e sugestão perguntar para vocês o seguinte: como eu não consegui explanar tudo, quando se fala do século XIX, aí vem esse movimento Woodstock, para nós passearmos brevemente, um pouco mais do que o que nós podemos falar aqui acerca de um contexto histórico, eu quero saber se para vocês, se vocês têm interesse de que nós continuemos a ler a partir do 7, ou falam, não, esse assunto já ficou muito maçante, já é muita coisa, vamos direto para o capítulo 8. Porque também tem um cronograma, tá? Entrar mais um domingo para a leitura do 7, implica em enxugar um pouquinho lá em Cantares de Salomão, mas ao final. Então, para saber se isso é algo oportuno, e vocês querem que nós continuemos na leitura do capítulo 7, quem fala, não, vamos continuar, eu peço que levante a mão, por gentileza, para eu fazer uma breve contagem. Fica aí, irmãos, para eu contar, tá? Porque como não são muitos. Já deu maioria? Ó, estou assinando embaixo, deu maioria? Então, na semana que vem, nós vamos continuar na leitura do capítulo 7, e como paralelo de contraste, eu quero falar um pouco acerca desse movimento de rock, sexo e tudo aquilo que fez com que nascesse toda a proposta de contra-reforma, contra-religião, contra-regras, contra as leis, e que influencia nesse comportamento de adultério, nesse comportamento de imoralidade sexual, que tem consolidado tudo aquilo que pelos patrícios e todos aqueles que chegaram, invadiram e dominaram a nossa terra, construíram um ambiente desfavorável para o que nós temos como conjunto de regras e valores. Amém? Então, nesse momento, eu te convido a, à vontade, do jeito que você está, fechar os seus olhos para que nós possamos orar, dentro dessa proposta explanada aqui. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela fidelidade do seu povo. Eles são fiéis ao Senhor e são fiéis à tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos exposto a constrangimentos, Pai, que embora possam ser dolorosos, segundo e mediante a tua palavra, eles são para nós um caminho de vida. Eles são para nós a disciplina, a admoestação que nos cabe para que nós tenhamos a condição de continuar. E, Senhor, aqui existe um povo que quer continuar. Aqui existe um povo que quer avançar. E isso implica, por vezes, Pai, sustentar um padrão de comportamento moral, mas também, por vezes, implica em se abster de tudo aquilo que a imoralidade tem provocado no meio de algumas famílias. Senhor, que no nome de Jesus, a tua graça maravilhosa, ela possa agraciar, entrar com um favor em nosso respeito, Senhor, em nosso favor, para que nós possamos, no nome de Jesus, nos fartar de uma intervenção divina que nos traga vida. Nós pedimos, Senhor, para que no nome de Jesus, se há alguma ferida exposta, que ela possa ser curada pela tua palavra, que ela possa ser curada no meio da tua igreja, que ela possa, Senhor, ter todo o antídoto necessário e preciso, Senhor, para que ela seja cauterizada e não passe a partir de então de uma mera cicatriz. Que o teu povo tenha o benefício do teu conhecimento, tenha a manifestação do teu querer e do teu caráter. Que nós, enquanto igreja, possamos edificar famílias saudáveis, famílias fortes, famílias bem resolvidas a partir do Evangelho, famílias, Senhor, que formam outras famílias, que cuidam e que dão um destino mediante a palavra, mediante o ensino. Que nós sejamos esse antídoto de cura. Que as nossas feridas de outrora, Senhor, venha representar a cura para os irmãos que queiram se abrir com aqueles que eles julgam éticos, que eles julgam ser pessoas de respeito e de caráter. Que nós, enquanto igreja, Senhor, agora eu peço por aqueles que vão ouvir, que tenham o zelo de tratar o coração
e a ferida do outro. Senhor, que essa igreja esteja apta, por meio do teu Espírito, a cuidar daqueles que decidem se apresentar a partir das suas feridas. Senhor, que nós sejamos homens de respeito, mulheres que cuidam do coração que se abre, em busca, em benefício e no propósito de receber uma palavra de Deus. Que no nome de Jesus, toda a tua igreja seja investida de autoridade, conhecimento, maturidade, poder e unção, para tratar de todos aqueles que a Ele se achegam, num pedido de socorro. É o que eu te peço, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Irmãos,